Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, onde eu vou te explicando como melhorar no xadrez, como subir o seu nível por aqui. Bora começar o nosso episódio de hoje, eu vou colocar para jogar já a nossa primeira partida de 10 minutos. Então vou começar jogando de brancas na primeira partida e vamos jogar E4 enfrentando aí a defesa siciliana. Eu vou usar aqui de um gambito que eu joguei outra vez aqui no canal, acho que na primeira vez que jogaram siciliana nessa temporada, que foi o gambito com B4, conhecido como gambito wing. E qual que é a ideia desse B4? Eu sacrifico esse peão para ocupar o centro, ficar com um forte centro de peões. Então, tudo bem, estou com um peão a menos, mas agora o meu adversário ele tem que lidar com esse centro, e o centro ele é muito forte, pois se ele começa a desenvolver as peças, eu vou atacar as peças dele com esse centro. Aqui ele já faz esse cavalo C6, que talvez seja um lance duvidoso já, porque eu posso avançar esse centro e olha, o cavalo dele começa a passear pelo tabuleiro. Ele já mexeu uma vez com o cavalo, mexeu de novo, e o cavalo vai parar lá em G6. Então não tá legal isso. Eu tenho aí a vantagem de ter o centro, claro que esse centro está um pouco exposto no primeiro momento, mas ele tá com esse cavalo passeando. Agora, é claro, eu preciso desenvolver peças. Então, vou jogar cavalo F3, controlei a casa E5, que era a casa de fuga desse cavalo. E a questão é, se eu jogar F5, atacando o cavalo de G6, para onde vai esse cavalo? Não tem casas mais. Eu posso jogar F5 e adeus cavalo. Não tem F4, não tem H4, não tem E5. Então, olha só, o cavalo saiu lá de B8, passeou pelo tabuleiro e foi ficar sem casas lá do outro lado, lá na ala do rei. Esse é um gambito muito perigoso, se de repente você joga E4, quer surpreender aí teu adversário, esse gambito ele pode ser bem interessante. Porque, no geral, o jogador de siciliana não fica de olho nesse tipo de gambito, nesse tipo de posição. É uma ideia muito agressiva, então você pode ver que já tem esse potencial de ataque, que é muito forte, e tem essa questão que foge muito das posições naturais de siciliana. Olha só, meu adversário veio com um golpe aqui, cavalo G3, se eu tomar, tá caindo em H1, tá caindo na torre, tá caindo na dama. Eu ainda tenho torre G1 para me defender. Mas foi uma ideia tática aí dele, de repente poderia causar uns problemas na posição. Mas vamos lá, joguei torre de G1, ele voltou o cavalo. E agora eu não sei para onde que eu vou rocar nessa partida. Realmente a posição tá um caos. Vamos jogar de G4, já que a posição tá um caos. Só que eu tenho é um caos com uma peça a mais, né? Então a posição tá linda, na verdade. Ele vai ter que levar o cavalo lá para D6, daí ele preferiu jogar cavalo H4. Vamos tomar então. E agora eu faço um bispo F4, por exemplo. Desenvolvi o bispo, defendi H2. Tem que tomar um cuidado para não deixar essas peças meio penduradas, isso aí pode me dar problema. Vamos jogar um cavalo D2 para desenvolver. Tinha um cheque por ali, mas acho que não vale a pena. Ele agora atacou a minha torre em G1. Esse cavalo F3, torre G4, toma tudo bispo G4, então vou jogar um torre G2. Caramba, torre G2 eu vou levar um dama D4. Aí não é muito legal, hein? Eu acabei deixando minhas peças meio penduradas aqui no final das contas. Acho que eu vou jogar esse cavalo F3 mesmo. Porque aí eu ataco a torre, defendo a minha torre de G1. E se ele jogar a torre por G4... eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer. Bispo G3, talvez. Vamos de bispo G3. Porque aí depois eu jogo um dama E2. Cara, eu preciso achar um lugar para colocar esse meu rei. Não tá tão fácil ainda de consolidar, porque meu rei ele tá aí no meio do tabuleiro. Mas se eu tiver tempo aqui de jogar um dama E2, não sei se eu vou rocar grande. Aqui é uma decisão meio complicada essa. Se eu vou rocar grande, se eu vou manter o rei no centro. Não é tão claro ainda o que fazer. Mas também a posição dele não é das melhores, né? Tá com a peça a menos. Ele tem quantos peões? Ele tem alguns peões aí pela peça, na verdade, né? Que eu tenho... Caramba, ele tem vários peões, na verdade.
Eu tô aqui falando que eu tenho uma peça a mais, mas comecei a contar os peões, ele tá com todos os peões ainda no tabuleiro. Ele tem 4 peões pela peça. É, de repente vai acabar dando jogo essa posição. Porque eu sacrifiquei ali em B4, aí depois foi o peão de E4 embora, foi o peão... É verdade, ele tem vários peões aí pela peça. Só que como ele ainda não colocou nada para jogar, bom, ele tem esse dama E3, eu posso jogar dama E2 para simplificar. Eu vou jogar dama E2 para simplificar porque eu não tô muito afim de ficar jogando essa posição com o rei passeando aí pelo tabuleiro, não. Porque aí troca as damas, pelo menos. Tanto que ele não quis trocar as damas. Eu tenho agora um lance legal aqui que é cheque. Bispo D7, toma, rei toma, cavaleiro 5 cheque, toma, dama G4, só que tá caindo lá em G1 no final da brincadeira, né? E agora, hein? Focamos grande. Dou o cheque, porque eu posso dar o cheque e deixar o rei dele ali no centro. Mas depois eu vou sofrer alguns ataques em C2. Caramba, olha a posição complexa essa que surgiu. Se eu jogar um bispo F2, ele troca, bispo toma. Dá uma simplificada também. Jogar bispo F2. Caramba, bispo F2 levei dama C3. Meu Deus, o que eu tô pensando aqui? O que que eu estou pensando da vida? Levei um dama C3 e entreguei a torre inteira. Nossa, ele não... que é isso? É aquele momento onde sempre surge o ator pago da série. Sempre surge o ator pago da série. Cara, ele tinha dama C3, caiu a torre inteira, ia jogar F2 e sei lá, ia tentar enrolar depois, mas completamente perdido, né? Tá, vamos lá, vamos respirar aqui porque a posição tá caindo todos os peões. Vai mais um peão, vai. Vou jogar a torre D1, ameacei bispo B5, cheque, descoberto. E se ele tomar em A2, eu jogo um bispo C4. Ou o bispo B5. E não sei, vamos tentar criar algumas ameaças, mas no fim ele já vai ficar com 8 peões. E eu tenho 2, ele tem 6 peões já pela peça. Caramba, essa aqui a precisão vai ser a pior da história. Bom, e aí no fim, pra coroar aí o nosso ator pago, vamos dar os parabéns pra ele. Ele me entregou a dama. E aí tá tudo certo, não aconteceu nada na posição. Cumpriu o trabalho, recebeu o Pix lá, já caiu na conta dele. E aí caiu a dama agora. Cara, mas que várzea completa. Bom, tomei ali em C6, vou tomar agora em D6. Aproveitar que já tá caindo esse peão também. Veio de bispo G4, vamos aproveitar para tomar em C6 e depois criar uns teminhas de mate, começando com torre C7, com a ideia de dama B5 e dama D7 mate. E aí ele já não vai conseguir defender essa ameaça. Bom, ele ainda achou uma casa para colocar ali o rei, a casa de F8, só que agora vem bispo C5. Nós vamos trocar dama por C5, então torre C8, cheque, cheque, cavalo G5, H4, vai ter mate em H8. Ele abandonou a partida já. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida que aconteceu de tudo. Bom, começou aí com o nosso gambito com B4 contra a defesa siciliana, que é um gambito bem interessante, inclusive, ele tem aí os seus truques. E aí ele jogou esse lance que já não é muito legal. Eu comecei a utilizar do meu centro. Aqui um conceito, se você tem o centro de peões, usa esse centro para atacar as peças do seu adversário. Então essa é a vantagem de ter o centro. E aí no fim ele jogou esse que interroga, nem joguei o mais preciso, olha só, E5 era o mais preciso. E aí ganhamos uma peça, então tem uma peça por 3 peões. Ele não dá uma vantagem completamente decisiva ali, porque ele tem esses 3 peões ainda. Aí ele jogou o cavalo G3, que interroga, voltou.
Cara, e aqui ele tá bem perdido mesmo na posição, mas acabei dando umas chances boas ali com esse lance cavalo F3. Olha, tinha que ser torre G3. E aí depois veio o dama E3 que interroga, dama E2, e agora eu vou fazer um lance que é o lance mais feio que eu já fiz nessa temporada de speedrun. Bispo F2, interroga duas. Caramba. E aí tô perdido. E aí o cara vai e interroga duas também. Nossa, tá uma loucura essa barrinha aqui. Você sabe que a sua partida foi muito ruim quando essa barrinha ela fica indo de um lado para o outro ali, fica subindo e descendo. E aí, por fim, ele entregou a dama e tudo terminou bem aqui na partida. Não deveria, mas terminou bem. E vamos para nossa próxima partida. Vou colocar para jogar aqui. Vamos lá. Agora jogando de pretas contra nosso adversário de 1559 do Egito. Vamos ver se ele vai jogar ou vai ficar enrolando para jogar. Quando é assim eu gosto de abortar logo a partida, porque é suspeito já. Sempre que o cara começa a gastar tempo assim no início, já a coisa fica meio suspeita. Vamos lá, enfrentar o espanhol aqui então de 1535 e vamos jogar G6 para levar para as posições da Índia do Rei. Então, bispo G7, roque. E na verdade eu estou jogando uma estrutura que parece mais uma Grunfeld do que uma Índia do Rei, porque ele está jogando esse sistema Collie. Então, o sistema Collie é um sisteminha de aberturas, assim como o sistema London, que ele acaba sendo interessante em certo ponto, porque você não precisa conhecer tanta teoria assim de abertura, mas por outro lado acaba ficando um pouco limitado a jogar sempre o mesmo tipo de posição. Mas é uma alternativa interessante se você quer facilitar a sua vida na abertura, sabe? Então, por exemplo, ele colocou as peças, jogou E4, rompeu no centro, ele vai conseguir uma boa posição já, jogando esse esqueminha. Vou tomar agora em E4, a posição fica meio sem graça, porque vai simplificando bastante. Mas o cara tá jogando bem a abertura, ele tá tirando as peças, tá fazendo tudo o que deve fazer, tudo que os princípios devem ser seguidos assim na abertura mandam, né? Eu joguei aí torre D8 para pressionar D4, vamos fazer um bispo G4 agora? Ou cavalo D5? É que bispo G4 ele vai jogar H3, e daí posso até jogar isso, bispo G4, quando ele fizer H3 eu tomo em D4. E aí depois de bispo D4, pelo menos esse bispo ele tá cravado ali. Nossa, esse que ele jogou foi muito ruim. Muito ruim esse H por G4, porque agora eu tomo em E3, já atacando a dama dele, e aí depois eu tomo em F2, tomo em G4. Então, só nessa brincadeira aqui, ele perdeu já dois peões e ficou numa posição perdida ainda, porque agora quando ele tirar a dama, ele vai levar um dama BC cheque. E aí ele tá quase tomando mate na posição. Mas se por outro lado ele tivesse simplesmente tomado de bispo, é uma posição que ele estava ali um pouquinho melhor até. Vamos dar esse cheque em B6. Bom, rei F1, não tá acontecendo nada demais. Rei F1 perde só uma qualidade. E esse, eu tenho um cheque em F2, mas e aí? Depois de rei H2, não tá muito claro. Eu vou, tô querendo tomar em B2, mas aí bispo B3. Também eu tenho cheque, cavalo D3. Não tá levando a lugar algum isso. Se eu jogar H5 tá caindo E7. Eu vou dar um cheque primeiro, em F2. Aquilo, né? A capivara sempre quer dar um cheque. Deu um cheque aqui. E agora... Bom, ele não tem ameaça nenhuma. Vamos jogar um bispo F6. Que assim eu defendo E7 e ameaço a dama também ao mesmo tempo. Talvez um dama G3. Aí eu volto o cavalo para D3. E vamos conservar aí os dois peões de vantagem. Reizão dele aí passeando. Mas no meio do caminho tinha um duplo. Tinha um duplo e ele perdeu a dama inteira. Que vai levar agora um cavalo G4 cheque. A galera
deixa passar os duplos mesmo aqui. O cavalo é sempre perigoso, tem que ficar de olho nos teminhas de duplo. Nessa partida, meu adversário acabou errando bastante, principalmente na tática. Então, taticamente, ele errou muito. A abertura foi muito tranquila. Uma coisa que eu percebo é que depois dos 1500 o pessoal já começa a conhecer um pouco mais de aberturas. Então, já vem umas aberturas mais conhecidas, já um pouquinho mais de teoria na posição também. Então, olha só, aqui meu adversário ele teve 84,6 de precisão, eu tive 97,3 de precisão. Bom, acho que foi um pouco mais precisa do que a partida anterior. E vamos lá, vamos começar a análise dela. E olha, enquanto isso, enquanto a gente vai começar a análise, de repente está querendo aprender mais sobre xadrez, quer começar a ter aulas comigo e com outros grandes mestres também, eu vou deixar aqui na descrição o link da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, é a Netflix do xadrez, onde você encontra ali tudo que você precisa para evoluir no jogo. Então você tem ali as trilhas de treinamento ideais para o seu nível dentro do nosso aplicativo. Para se tornar aluno, entra para a nossa lista de espera. Assim que for abrir uma próxima turma, surgir novas vagas, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, beleza? E vamos lá, vamos ver o que rolou de fato nessa partida. Ele começou ali jogando um sistema Collie. Eu joguei uma estrutura de Grunfeld, simplesmente fianquetei o bispo ali em G7. Meu adversário rompeu no centro, tudo certo por aqui, partida muito bem jogada. Aqui ele jogou um pouquinho passivo, tudo bem, com bispo E3. Era melhor impedir o meu bispo G4. E aqui eu tomo em D4, aqui que é um momento crítico. Ele teria que tomar de bispo. Mas, olha, a parte da abertura foi muito tranquila. Aqui ele vacilou, foi no cálculo mesmo. Porque ele achou que... Não sei o que ele achou aqui que dava para tomar em G4. Esqueceu que estava tomando em E3, talvez. Porque em um lance ele fica perdido, completamente perdido. Aqui ele estava só um pouquinho pior, tomando de bispo. De repente, ele está numa posição de abandono já. E, por fim, para finalizar, veio o duplo, acabou entregando a dama. Galera, e com isso chegamos aí a 1542 de rating na nossa série. Se você tá gostando aí da série, deixa aí nos comentários para eu saber. Já deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos chegando então ao final e até a próxima.